Já está, então, em primeiro lugar, é um prazer imensurável recebê-lo, Vitor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já fiz questão de agradecer a comunicação do Atlético aí, por ter intercedido também num aniversário de 114 anos do Atlético. Você, de fato, é um grande símbolo, né? Ontem à noite a gente falava no Arena aqui sobre jogadores históricos da história do Atlético, e se é histórico só pode ser da história. Você é um deles e por isso até nossa intenção em trazê-lo aqui. Vitor, você que viveu tantas emoções dentro de campo, como é que tem sido esse papel de ficar de fora, numa comissão fixa, num clube que tem uma torcida que é unanimidade, essa paixão que a torcida tem por você? Como é que tem sido vivenciar, principalmente esse momento tão especial dos 114 anos, recheado de títulos conquistados no ano passado, e já começar a temporada com mais um? Vitor, um abraço, bom dia. Bom dia, Everton, bom dia os amigos da 98 Esportes. Cara, para mim é um orgulho muito grande poder fazer parte, né, ser um tijolo da construção dessa história do clube, né, ainda mais uma história recente de tantas conquistas, né, que para mim elas se iniciaram aí em 2012, né, e entendo que a última década para o Atlético ela realmente foi fabulosa, né, e para mim é um orgulho muito grande, uma alegria muito grande, né, muito especial poder fazer parte dessa história, seja dentro de campo, seja agora do outro lado do balcão aqui, podendo fazer esse trabalho de bastidor, né, e sempre visando, obviamente, essas grandes conquistas, né, como as que vivemos aí, né, na temporada 2021. Mas é diferente ganhar pelo Atlético, cara. Todo atleta que venceu em outros lugares e venceu aqui no Atlético sabe o que eu estou falando, porque realmente é diferente, né? A torcida do Atlético é diferente, uma atmosfera diferente, o clima é diferente. Então é sempre bom poder conquistar títulos defendendo as cores do Atlético. Ô Vitor, você já parou para imaginar, você tem noção do que você representa para a torcida atleticana? Porque a gente estava até conversando fora do ar aqui, que aqui no Brasil parece que é pecado, né? Um grande erro você fazer sucesso, você explodir mundialmente e tal. Só que para um artista, muita gente admira, mas não sente o que sente por você. Algumas figuras ligadas ao futebol, ele é mantido no mundo todo por paixão. Você tem noção do que você representa para o torcedor atleticano? O que é para um torcedor que viveu tudo aquilo de 2013, quando te vê aqui na 98, te vê na televisão, ou te encontra pessoalmente, te encontra no estádio? Você tem noção do que você representa para a torcida do Atlético? Everton, é difícil mensurar, né, cara, essa paixão, essa admiração, né? Sei que o torcedor, ele tem um carinho, um respeito muito grande por mim. Acho que muito também, não só pelas conquistas, mas da forma que eu procuro defender o Atlético, né? Que eu procuro levar o nome do Atlético, né? Mas como eu falei, é difícil mensurar, né? A única coisa que eu tento fazer é retribuir esse carinho, retribuir tudo aquilo que eu recebo diariamente, né? De manifestação de torcedor, de abordagem, enfim. É tentar retribuir na medida do possível, dentro da possibilidade, todo o carinho que eu recebo. E como eu falei, é muito bom ter essa identificação com a torcida do Atlético, que é uma torcida tão apaixonada, uma torcida tão leal, tão fiel. Então, é motivo de orgulho para mim poder fazer parte da história desse grande clube. Vitor, bom dia. Aqui é a Lohana Lima. Prazer falar com você novamente. E, Vitor, muitas brincadeiras foram feitas, né, quando o Turco Mohamed chegou ao Atlético, né, porque provavelmente a sua imagem, né, defendendo aquele pênalti com o pé esquerdo, o acompanhou por muitos dias, né, depois daquela eliminação aqui no Independência em 2013. E eu queria saber de você o seguinte, Vitor, como tem sido a convivência com ele, né? Você nessa função hoje
na gestão, né? É até estranho ainda para a gente te ver assim, com todo social, todo arrumadinho, porque a gente, né, acompanhou você de perto tanto tempo, nos treinamentos, nas viagens, e é um momento muito diferente e muito recente para você também, né? E como tem sido essa convivência com ele agora desse outro lado, né? Se lá naquele 2013 você tirou o sono do Mohamed por algum tempo, hoje você o ajuda em questões aí internas do clube. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho desse movimento aí, dessa convivência que você vem tendo com ele. Bom dia. Bom dia, Lohana. Prazer falar contigo novamente. Agora, me ver arrumadinho foi difícil ouvir isso agora, viu? Sinal que quando eu jogava, eu não era bem arrumado. Não, de forma alguma. Não. Mas é porque quando você jogava era um padrão, né? Agora você tá aí todo era o boleiro, né? Era o boleiro. Agora, brincadeiras à parte, realmente tem sido muito fácil para mim lidar com o Turco, né? Além de um grande profissional competente que tem uma visão muito, muito apurada sobre parte tática de futebol, sobre as coisas que acontecem dentro de campo, é um cara muito acessível, né? Muito fácil de lidar, né? Isso facilita muito a comunicação, facilita muito o entendimento, facilita muito o dia a dia, um ambiente bom, um ambiente leve. A gente, né, logo que ele chegou, a gente brincou bastante, já conversou muito, inclusive, sobre aquela noite do Tijuana, do pênalti, e é sempre bom, né, ter essas lembranças. Eu acho que eu falo para ele que minha carreira ela se resume antes e após o Tijuana, né? Então, sem nenhum tom de ironia, mas assim, tem muito a agradecer também por ele, né? Ele faz parte dessa minha história, né? Ele é personagem também, né? Até porque o Tijuana era uma equipe muito bem treinada. E agora espero, né, ao lado dele, repetir esse caminho de conquistas, né, que eu tenho aqui desde 2012, né, que as conquistas se iniciaram em 2013, né, e estando desse lado, assim como foi a parceria com o Cuca no passado, né, poder repetir também com ele, porque temos um grande elenco, temos um grande ambiente e também um grande treinador, né, o Tony, ele, né, foi escolhido a dedo para poder se encaixar no perfil dentro daquilo que o clube procurava. Então, o nosso papel hoje, né, é dar essa tranquilidade, dar esse suporte para ele, para que ele possa colocar da melhor forma possível suas ideias de trabalho. Ô Vitor, bom dia, Alexandre aqui. Só para pegar um gancho disso que você está falando do Mohamed, a gente falava aqui, né, anteriormente sobre o ambiente, sobre gerenciar vestiário, né? Você participou de um vestiário ali em 2012, 2013, com várias estrelas, e agora tem de novo, né, um vestiário com vários jogadores que são estrelas aí nesse time do Atlético. Como que você e ele trabalham aí, né, para gerenciar as expectativas desses jogadores, para deixar motivado, por exemplo, quem tá jogando bem, às vezes não tem vaga no time titular. Como que é gerenciar esse dia a dia? Você que viveu isso dentro de campo e agora tendo que lidar com isso fora de campo, né? Como que é trabalhar com o ego e com a expectativa desses jogadores que né, agora nesse elenco do Atlético é tão recheado? Oi, Leandro, bom dia. Se tem algo que, né, vocês jornalistas não gostam de fazer, são comparações, né? 2013, 2021, atual elenco, né? O que tem de igual, o que tem de diferente, né? Eu não gosto de fazer muitas comparações, porque cada grupo tem suas peculiaridades, suas características, mas uma coisa que eu consigo enxergar muito, muito forte, muito real, né? E que é muito igual a de 2013 e do atual elenco, realmente é um ambiente de trabalho, né? Tanto em 2013 quanto no ambiente atual, vemos duas equipes muito focadas, muito comprometidas, muito unidas, onde a amizade e o respeito elas são marcas fortes e características, né? E realmente você fazer gestão de um grupo, né, tão qualificado como esse grupo do Atlético realmente não é algo fácil, mas acaba sendo facilitado pelo comportamento, pelo perfil dos atletas que aqui estão. Eles sabem que os desafios eles são coletivos, né? Quando você foca em conquistas coletivas, o individual também sobressai, né? E esse pensamento, o comprometimento dos atletas faz com que o nível técnico ele se eleve a cada dia, né? Claro que insatisfações, questionamentos, eles vão acontecer, sejam nas vitórias, sejam nas derrotas,
né? Mas o importante é o respeito que existe, né? E todos entendem quais são os objetivos, estão muito bem claros, muito bem traçados, né? Dentro do Atlético para a temporada. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento, o dia a dia ele fica mais leve, né? E uma característica importante, né, do Mohamed nesse sentido também é deixar todo mundo preparado no mesmo nível. Então, ele sempre procura trabalhar os mesmos parâmetros, os mesmos aspectos, as mesmas jogadas com todos os jogadores do elenco, não é só o time titular ou um outro jogador, não, ele dá atenção a todos de forma igualitária. Então isso é importante, o jogador se sente parte do processo, né, e é essa inserção que a gente procura fazer a cada dia, né, mostrando que todos são importantes, né, porque no futebol a gente sabe, com um time bom você ganha jogo, mas com um elenco qualificado, um elenco competente, você ganha campeonatos. Vitor, Leandro Cabida aqui, um prazer falar com você. E falando um pouco da sua carreira para frente, eu tenho muita curiosidade para saber o que você projeta para ela. Você tem uma identificação muito grande com o Atlético, você é um cara que teve passagens pelo Grêmio, por exemplo, que é um outro grande clube do futebol brasileiro, mas sua identificação com o Atlético é inegável. Você pretende avançar na sua carreira atuando em gestão de outros clubes do futebol brasileiro, ou mesmo na própria CBF, ou em alguma liga que pode estar se criando aqui no nosso futebol? Como você projeta a sua carreira para o futuro? Bom, Leandro, pergunta boa, interessante. Na verdade, hoje a minha preocupação é buscar uma qualificação, buscar capacitação dentro da função que eu venho exercendo, na função administrativa, né, de gestão. Então, tenho procurado me qualificar nesse sentido. Você tendo a qualificação, tendo, né, um bom trabalho e boas referências, cara, você pode escolher aquilo que você quer fazer lá na frente. Hoje estou envolvido 100% aqui no Atlético, né, claro que buscando aprimorar meus conhecimentos, né, que o fato de ter sido atleta por 25 anos não me garante também como um bom gestor, apesar de conhecer, né, as nuances do futebol, as coisas que acontecem no vestiário, mas preciso buscar uma capacitação específica a cada dia, né? Venho conseguindo isso através de uma grande referência, que é o Rodrigo Caetano, né, que me deu essa oportunidade. Para mim, hoje, se não o melhor, nos melhores diretores de futebol do país. Então, é bom ter um professor como esse, facilita muitas coisas. E aprender a cada dia, né? Não faço projeções lá para frente, né? Procuro fazer o meu melhor no dia a dia, fazer as coisas acontecerem aqui no Atlético, né? A gente sabe que nenhum ciclo ele é eterno, ainda mais no futebol, onde as coisas são dinâmicas, mas enquanto estou aqui, né, 100% dedicado, focado, né, no clube, para que ele possa repetir histórias aí de grandes conquistas. Ô Vitor, eu recebi agora de uma pessoa do Atlético aqui, dizendo que em todas as viagens você é o mais ovacionado quando chega nas cidades, dentro dos hotéis, e disse aqui também que você retribui, né, com as fotos, com os autógrafos, você cultiva essa idolatria, uma pessoa que convive com você, não vou citar o nome aqui, uma pessoa que convive com você e que o admira também, principalmente no processo interno do clube, porque não adianta nada você se mostrar aqui fora para a torcida, mas ser dentro do clube não ser exatamente como todos te veem aqui fora, né? Então é muito interessante destacar que esse carinho com o torcedor e tal é aqui fora e aí com os funcionários do clube também. Ô Vitor, como é que é para você, depois de tantos anos no Gol Atleticano, vivenciar esse novo modelo estabelecido que o Everson faz muito bem, que é o goleiro que joga muito bem com os pés. Você vê tudo isso e assiste de muito perto essa evolução. Para você parece uma coisa estranha, ou você acha que a tendência é de cada vez mais os goleiros precisarem do aprimoramento do jogo com os pés, porque cada vez mais a tendência é de que eles participem mais do jogo? Bom, Everton, só pegando o gancho, né, no começo aí do comentário, uma coisa que eu sempre levei comigo, independente em que nível eu chegasse na minha carreira, é sempre manter minha essência, sabe? E às vezes as pessoas mudam um pouco quando
quando o sucesso bate a porta. Então, sempre procuro manter minha essência e retribuir, sim, o carinho do torcedor, porque sempre foi pautado na alegria do torcedor que eu sempre trabalhei, né? Minha motivação nunca foi financeira, ela sempre foi pautada em conquistas, né? E quando as conquistas vêm, você tem esse reconhecimento, inclusive financeiro. Em relação ao jogo com os pés, cara, eu acho que é uma tendência do futebol brasileiro, né? A gente já vê muito isso na Europa, né? E foi algo que eu ainda peguei no final da minha carreira, tive que trabalhar muito para tentar compensar. Algo que eu não tive, né? Não era exigido para que eu fizesse durante meu tempo como atleta. E como você falou, o futebol ele evolui, ele muda, ele é dinâmico, né? E o bom atleta, o bom goleiro, o bom jogador, ele além de ter a capacidade técnica, ele tem a capacidade de se adaptar às diversas situações, né? E o Everson hoje demonstra muita capacidade nesse tipo de jogo, né? Então é um dom, é um talento que ele tem, que ele, né, vem aprimorando, né? O trabalho específico dos goleiros também, se você pegar um trabalho específico de 5, 6 anos atrás que eu fazia com os trabalhos que hoje são feitos, são bem diferentes. Você trabalhava muito mais a parte técnica, né, para fazer as defesas, saídas de gol, né? O trabalho com os pés, ele era um pouco diferente, mas muito pela demanda, né, do futebol. Hoje o goleiro ele participa da construção ofensiva, ele inicia as ações ofensivas da sua equipe, então é importante o goleiro ter essa capacidade, né? Obviamente que o Everson, ele é um ponto fora da curva, mas todo goleiro ele tem que ter essa capacidade hoje para poder jogar com os pés, porque ele passa a ser mais um jogador de linha, né? E é legal acompanhar essa evolução, acompanho todos os trabalhos, né, todos os treinamentos, né, e vejo, né, o quão especializado, né, o goleiro, para mim, hoje é o jogador mais completo dentro de campo, porque ele, além de defender, né, ter que sair do gol, ter que, né, ser muito regular, o goleiro tem que trabalhar com índice de acerto acima de 90%, ele tem que ter essa capacidade de jogar com os pés. Então, realmente, é um atleta muito completo, né, que trabalha muito, mas que faz toda a diferença e dá uma segurança muito grande para a equipe. Ô, Vitor, você falou em uma das respostas, né, sobre ter sido atleta por 25 anos e você tem só 39, né? E uma das coisas que eu mais ouvi como repórter, né, na rotina que eu tinha também de, às vezes, viajar com o time e, eventualmente, trocar uma ideia longe dos microfones com os atletas, é sobre como é doloroso o processo da aposentadoria. E muitos jogadores têm uma dificuldade imensa de parar, de fato, de chegar e falar, olha, a partir do ano que vem ou a partir de 2 temporadas a seguir, eu não vou jogar mais. E há essa dificuldade muito grande. E aí, uma curiosidade que eu tenho em relação a você, especificamente, é porque a posição de goleiro, ela permite que se vá um pouco mais longe do que outras posições, geralmente, né? Por mais que o futebol vem mudando, essa questão da parte física também, etc. Hoje a gente tem, por exemplo, um Jailson no América aos 41 anos, o Fábio no Fluminense, vários outros exemplos. E a minha curiosidade é, Vitor, como foi esse processo para você no seguinte aspecto? Entre o período que você decidiu de fato pela aposentadoria, começou a pensar na possibilidade e decidiu de fato que queria ser essa decisão. Demorou muito tempo? Foram poucos meses? Foi um ano inteiro pensando? Como que foi esse processo para você entre estou considerando aposentar, agora estou considerando verdadeiramente e agora vou tomar essa decisão? Foi longo? Foi curto? Queria que você nos contasse um pouquinho desse período aí. Bom, realmente é uma decisão muito difícil, né? Ainda mais quando você vive, né, tem um histórico muito positivo, histórico de sucesso, e você chegar e falar, não, para mim deu, né, vamos encerrar um ciclo, vamos iniciar outro. Realmente para mim foi bastante difícil, porém a partir do momento que eu decidi, eu não olhei para trás. Eu sempre busquei, paralelamente ao futebol, ter outras atividades, sempre busquei conhecimentos, estudar. Então já tinha feito alguns cursos de gestão, fiz, né, sou formado em educação física, né, desde o início da minha carreira, me formei em educação física com 22 anos, já pensando num plano B no futebol, em caso de insucesso como atleta, que felizmente não aconteceu.
E eu, né, nunca deixei de buscar conhecimento. Então, até como uma forma de preparação para o meu pós-carreira, né? E a partir do momento que eu fui comunicado que o Atlético não iria renovar meu contrato, eu comecei a repensar, né? Ainda estava performando, ainda, né, não ficava de fora de treinamentos, né? Sempre estava à disposição, mas já convivia com dores, principalmente no joelho, né? Isso me incomodava um pouco, me desmobilizava às vezes, e assim que meu contrato foi chegando ao final e começaram a aparecer propostas de outros clubes, nos quais os desafios eram muito abaixo daqueles que eu tinha vivido aqui no Atlético, né? Eu entendi que eu não seguiria mais um ano, né? Por uma questão financeira, né? Mas sabendo que, né, acho que meu ciclo, meu legado já havia sido deixado. E foi confirmado a partir do momento que eu recebi o convite para trabalhar aqui no Atlético, para ser o gerente de futebol, né? Aí a decisão ela se tornou mais clara, mais óbvia, né? Porque é um clube que eu tenho uma identificação, tenho uma história, tenho um carinho, né? E poder fazer logo essa transição de campo para a gestão, ela facilitou o processo, porque o grande problema do atleta é quando ele para, né? E ele pensa, ele se vê, se depara com um questionamento: e agora, o que eu vou fazer? Né? Essa transição é muito difícil, né? Muitos dizem que a aposentadoria do atleta, né, o fim do ciclo do atleta, é a primeira morte. E realmente, porque o atleta ele fica desorientado, ele não sabe o que fazer da vida, até se reencontrar, se realocar. Muitos talvez não tenham a mesma sorte de já ter uma oportunidade ou de se ter preparado para esse momento. Então, realmente é um momento muito difícil, mas que no meu caso foi tomado, assim, foi decidido em questão de uma semana, né? A partir do momento que surgiram propostas que não me fizeram os olhos brilhar e com a possibilidade de continuar aqui no Atlético como funcionário, né? Entendi que era um momento, talvez antecipar o fim de um ciclo, mas antecipar também um recomeço. E felizmente o recomeço ele foi muito produtivo e com muito sucesso. Ô Vitor, obrigado. É curioso, você falou aí de tendência, né, de goleiros jogando com os pés, mas você lançou a moda lá em 2013 e que ficou eternizada e ficará eternizada aí com aquela defesa no pênalti do Riascos. Um abraço, muito obrigado, festeje bem os 114 anos aí junto aos seus. Enquanto você falava, mais pessoas do Atlético se manifestando aqui sobre a sua importância na manutenção de um ambiente de trabalho muito equilibrado. Isso é muito legal. Parabéns aí a você também, que faz parte da história. E um grande abraço, mais uma vez, nosso maior muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite, Vitor. Eu que agradeço aí a possibilidade. Só para encerrar, né, o Caetano sempre brinca muito com o Turco, fala, pô, esse é o goleiro mais conhecido por defender a bola com o pé, né? Goleiro é reconhecido sempre por defender com as mãos, esse é reconhecido por pegar com os pés. Mas brincadeira à parte, sabendo da importância que essa defesa teve para a minha história e para a história do clube, né? Ele faz essa brincadeira. Mas aproveito aqui para deixar meus parabéns aí para o Atlético, para a massa atleticana, né? Feliz por poder fazer parte dessa história. Aproveitem o dia e bom final de semana a todos. Valeu, tá então, goleiro Vitor, símbolo máximo da história atleticana, um dos, né? Porque para muitos outros personagens também estão são protagonistas, né? Voltando à história do protagonismo, Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho, e enfim, vários outros, Éder Aleixo, enfim, agora o Hulk também, próprio Tele Santana, saudoso Tele Santana, enfim.